das duas uma, ou o Pix não caiu, ou o amor e a lua de mel acabou entre Lula e a Globo. Vocês vão ver aqui agora, pessoal, os militantes da Globo partiram para cima com tudo para cima do Lula, logo após ele dar uma declaração vexatória num evento que nós vamos mostrar aqui, poucos segundos. Olha o que o Lula falou e isso lhe rendeu um vexame ao vivo ali na Globo. Preste atenção nessa matéria, pessoal, que realmente agora passou de todos os limites e logo em seguida nós temos algo para mostrar aqui sobre o Moraes e o Supremo Tribunal, que também é de cair o queixo. Confira aí a matéria. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior. Eu acho que o absurdo é ministro do STF discutir abertamente com o presidente um nome. Isso aí já é um erro básico, porque tratativas com o STF sempre ocorreram. Mas, assim, havia uma descrição, havia ali, porque quem tem a atribuição de indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República tem votos, ele foi eleito, então ele transfere com a sua indicação o seu capital político, que é dado pela população. Os ministros ali do STF, eles foram indicados por outros presidentes com capital político. Não significa que eles não tenham razão para estar onde estão. Sim, mas quem determina é o presidente Lula. Então, no momento que o STF é acusado de ser mais uma instância política do que jurídica, esse tipo de negociação aberta, né, com ministros ali, a gente sabe a opinião dos ministros, quem deve ser, quem não deve ser, não é bom para a imagem da corte. Então, acho que a gente já parte aí de um erro primário nessa história toda. Ministro do STF não tem que participar de articulação política para ocupar a vaga. Isso é uma atribuição do presidente da República. Hoje, Lula deu uma declaração com duas partes. A primeira parte é perfeita e a segunda parte destrói a primeira. A primeira parte da declaração é que Lula disse que não quer um amigo, não quer um partidário. Para ele não interessa se é homem ou mulher, se é preto ou se é branco, ele quer alguém de qualidade, alguém com saber jurídico para indicar para o Supremo. Essa foi a primeira parte é perfeita, porque está adequada à Constituição, porque contesta a ideia estranha de que o Supremo deve representar homens, mulheres, brancos, pretos, etc., como se o Supremo fosse um órgão de representação, e ele não é, a representação é em outro lugar. A primeira parte é perfeita e está de acordo com a Constituição. A segunda parte é desastrosa, porque ele disse que ele vai fazer isso como ele sempre fez, como ele fez nas indicações anteriores. Mas as indicações anteriores, de Zanin e de Flávio Dino, são indicações de amigos, são indicações de partidários, são indicações de pessoas leais, às quais, aliás, né, falta o notável saber jurídico que a Constituição determina. Ninguém está ligando muito para essa parte da Constituição. Lula, como fica claro pelas indicações, e o Supremo também não. O Supremo quer um político, Rodrigo Pacheco, porque é um amigo da turma do Supremo, porque circula na roda da turma do Supremo. É a nossa aristocracia político-jurídica atuando. Primeiro, assim, um presidente do poder não pode constranger outro presidente do poder numa cerimônia pública falando da qualidade da representação. Depois ele particulariza para a extrema-direita. Mas a fala inicial é atacar um poder. Tenha ou não razão. Uhum. Não estou entrando no mérito se ele tem ou não razão. Estou dizendo que é um constrangimento você fazer isso. É a mesma coisa que o Lula ir no Congresso e o presidente da Câmara dizer: eu nunca vi um ministério tão baixo nível como o Executivo tem agora. Ou você ir no âmbito de abertura do Judiciário e dizer: eu nunca vi juízes tão medíocres como agora a gente tem que melhorar os concursos. Então, assim, realmente é
E num deselegante. E num ambiente claramente favorável ao presidente. Deselegante com muita boa vontade. Com muita boa vontade, porque é errado fazer isso. E agora uma outra matéria muito importante que nós temos que mostrar aqui. O advogado Jeffrey Schickini acabou de descobrir algo, pessoal, que é uma bomba envolvendo Moraes, o último pleito de 2022 entre Jair Bolsonaro e Lula, e algo que está para acontecer em 2026. Preste atenção nessa denúncia gravíssima que o advogado, jurista Jeffrey Schickini vai trazer agora. Já dá um like nesse vídeo aí, pessoal. Se inscreve no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo, porque aqui nós trazemos somente notícias urgentes e muito importantes. Preste atenção na fala dele, voltamos em seguida. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano, agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada, em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só, qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só, a acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União em 2023 prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são dia 7, olha só, não existe dia 7. E dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial, e a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos, durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim. No outro dia, ele 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 assina mais forte. No outro dia, ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia, assina de um jeito. Vamos descobrir quem é sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura para que se possa fazer um exame grafotécnico, porque inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim. E não assim. O que a gente fez, então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito. Nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só. Nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins
é um inocente injustiçado. Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do segundo Sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do segundo Sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro segundo sargento que também assina em outros momentos, que, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe nas alegações finais novo documento manuscrito, dizendo não. Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio do Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber dizem que ele não estava no Palácio do Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como segundo sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por que essas assinaturas não são do sargento Gomes? Porque nós encontramos o documento oficial do sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse chiquine desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Porque inocente é, e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. O Globo, essa manchete hoje. O STF começa nesta terça-feira, essa é a manchete, a julgar o núcleo da desinformação. E pode com isso, e pretende com isso, criar jurisprudência para fake news contra as urnas eletrônicas. Bom, em primeiro lugar, o que é o núcleo da desinformação? O que a PGR diz e o STF vem referendando é que existiria então esse núcleo para promover desinformação a respeito de urnas eletrônicas e com isso enfraquecer o Estado democrático de direito a mando do Bolsonaro e de todo mundo que está no núcleo 1. Isso possibilitaria que o Estado estivesse, então, enfraquecido e a tentativa, segundo a narrativa da PGR e do STF, a tentativa, então, de golpe do dia 8 de janeiro poderia tomar o Estado e abolir o Estado de Direito. Veja, essa loucura toda, ela não faz o menor sentido, a gente vem reiteradamente mostrando, expondo isso aqui, é uma narrativa sem pé nem cabeça e, sobretudo, sem provas por parte da PGR, mas aqui a coisa é ainda pior, é mais grave e pode afetar todos nós, pode afetar a liberdade de expressão. E por que isso? Porque não existe na nossa legislação fake news. Não existe fake news na legislação, não existe desinformação na legislação, não existe negacionismo na legislação e, no entanto, todos nós, há 6 anos e meio, desde 2019, desde o início do inquérito das fake news, todos nós estamos sendo julgados pelo STF com base nesses conceitos. Portanto, o STF tem julgado todo mundo com base em algo que não está na legislação. Está apenas na subjetividade da cachola, da cabeça dos ministros do STF. E por isso é que eles mandam e desmandam no país, porque eles inventaram esses conceitos, eles não são legislados. Então, olha o perigo de um STF, como diz o Globo, criar uma jurisprudência sobre algo que não está legislado, fake news, e sobre algo que não é crime, falar de urnas. Então, fake news não está na legislação e falar de urnas não é crime. Pô, você pode falar de urna, você pode falar de qualquer coisa. Não existe assunto proibido numa democracia. Se você entrar dentro da sua casa e resolver falar sobre a sua vida, sobre a sua mulher, sobre o seu filho, sobre a escola do seu filho, sobre os seus desejos, e isso for proibido, pode ter certeza, fuja dessa casa, porque essa não é uma casa democrática. Se te impedirem de falar de alguma coisa, fuja desse lugar, porque esse lugar não te quer bem. Então, se eu não posso falar de urnas dentro do meu país, obviamente esse país em que eu estou não é democrático. E se eles querem, se o STF deseja criar uma jurisprudência sobre algo que não está na legislação,
desinformação, fake news, e sobre algo que não é crime, falar de urnas eletrônicas, nós estamos diante da possibilidade, não apenas dessas pessoas serem condenadas nesse processo do golpe por algo que não é crime, porque isso a gente já sabe que vai acontecer, mas é pior, eles vão criar uma jurisprudência para impedir que algo que não está na legislação e que não é crime não possa ser falado. A partir do STF, vão criar uma jurisprudência sobre algo que não está na lei e sobre algo que não é crime. Repito a vocês, vão acabar com a nossa liberdade de expressão. Se você não pode fazer, se fake news para o STF vai ser o que eles disserem e não o que está na lei, porque não está na lei, se passará a ser o que eles disserem, a gente está na mão dos ministros e não da Constituição e não da lei. E se essas fake news não puderem ser ditas sobre urnas, isso não é crime, eu posso falar de urnas, não tem nenhum problema em falar de urnas, se isso passar a ser crime, passará a ser crime o que eles quiserem. Pois é, pessoal, e agora nós vamos mostrar o que deu daquela reunião ali entre o assessor, o ministro de Lula e o secretário de Donald Trump. Parece que deu ruim agora para o 9 Dedos, pessoal, porque a reunião que teve ali, o Lula saiu pior, foi pior até para o Brasil. Preste atenção no que vai acontecer daqui para frente. Após essa reunião, ele saiu desnorteado e você vai entender por quê. A situação do Lula só piora no cenário internacional. O deputado Gustavo Gaia vai mostrar isso agora. Preste atenção e voltamos em seguida. Finalmente aconteceu a tão esperada primeira reunião entre um representante do Brasil e do governo americano. Depois de 6 meses de Lula capitalizando politicamente e escalando a situação, dessa vez não teve como fugir por causa daquela fala do Donald Trump na ONU. Lula se viu obrigado a mandar um emissário. Mandou ninguém mais, ninguém menos do que o Mauro Vieira, aquele que adora se reunir com ditadores pelo mundo e defende a Venezuela. Mauro Vieira vai até os Estados Unidos para se encontrar com Marco Rubio. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos cargos mais importantes do governo americano, e é o cara que mais entende dessas ditaduras e narcoditaduras aqui da América Latina. Não gosta de Cuba, não gosta da Venezuela e não gosta do Lula também. Mas a imprensa vendeu a ideia de que os dois vão casar e ter filhos. Né, que a química entre Lula e Bolsonaro não era nem química, era uma indústria de petroquímica. Era uma coisa impressionante. Eles são apaixonados um no outro. Será que foi assim? Vamos ver o que o jornalista diz em relação à reunião destas duas pessoas. Essa aí foi uma foto tirada dos dois se encontrando. Aqui está o Marco Rubio e aqui do lado de cá o Mauro Vieira. Vamos ver como é que foi essa reunião entre os dois? Vamos escutar o que a imprensa que nos vendeu a ideia de que um casamento tem a dizer. Salve, salve, Evandro Cini, muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente está acompanhando desde o início da manhã as movimentações lá na Casa Branca e esse encontro, que durou cerca de 1 hora e terminou agora há pouco, conforme estamos aqui em Breaking News na programação da Jovem Pan. E eu trago bastidores, eu trago informações de lá. Então, vamos embora. O encontro entre os ministros, né, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou agora há pouco. A reunião começou por volta das 3 horas da tarde, pelo horário do Brasília, durou cerca ali de 1 hora, portanto, e abordou temas como o tarifaço de 50% de um imposto, né, imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, e também entrou em pauta as sanções contra autoridades brasileiras e também prioridades bilaterais, acordos comerciais paralelos. Fora isso, eles também falaram até de relacionamento do Brasil com outros países, especialmente países da América Latina, e aí a gente cita a Venezuela, que foi inclusive dada como exemplo pelas autoridades nesse encontro, e também com relação Brasil e China, a proximidade dos dois países. Basicamente, a proximidade do Brasil com ditaduras. Né? Houve uma espécie de degelo nas relações, eu apurei isso com as nossas fontes lá na capital, e a palavra que eu escutei foi essa. Houve um degelo nas comunicações. A expressão em inglês é break the ice. Break the ice é basicamente começar uma conversa, tá? Né, nas relações, com uma química, pra gente parafrasear Donald Trump e Lula, entre os dois. Mas, e é como tudo tem um mais, sim, eu preciso trazer... Agora, é o mais. O mais é a melhor parte desse trecho. Esse bastidor, que eu acho que vai ser bom pra gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no... Preste atenção, opressão judicial. Marco Rubio condicionou continuidade dessa relação a, provavelmente, né, acabar com a ditadura do judiciário. O Brasil e sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo, o Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado. Como é que é? O Mauro Vieira saiu
Apanhou tanto que saiu meio desnorteado. Que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado, não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente. Mas não houve uma química? Não entendi. Você começou falando de química e de gelo, relação boa, e de repente ele sai lá triste? Mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Cine se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Cara, eu acho isso ótimo. Ainda não há detalhes finais sobre esse possível acordo que está todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada. Absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos, inclusive estão nesse momento. E saíram chorando. Enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. Na semana passada, eu ressalto aqui, a gente falou no nosso 3 em 1 isso. Falei, olha, muita calma, paciência. Você lembra disso? Não, eu lembro da imprensa falando o tempo inteiro que ia ter um casamento, que já iam chegar lá de véu e grinalda com um buquê, né? E o padre já ia fazer selar o casamento. Vamos resumir, eu vou falar pra você o que aconteceu. O Mauro Vieira chegou lá com um bando de mané, né, esses funcionários aí do PT, achando que iam chegar lá e apresentar as fake news deles, as narrativas, as mentiras, e o Marco Rubio ia acreditar como a imprensa brasileira acredita. O que aconteceu? O Marco Rubio falou, olha, é o seguinte, para ter algum relacionamento entre Brasil e Estados Unidos de novo, vocês têm que parar com essa ditadura do judiciário, parar de prender pessoas pelo crime de opinião, parar de perseguir a direita, parar de perseguir o Bolsonaro, porque vocês estão indo pro rumo da Venezuela e da China e nós vamos ter que abandonar vocês e vai ter mais sanções. Marco Rubio escutou exatamente o oposto do que ele achou que ele conseguiria. Saiu chorando praticamente, né? Saiu triste. Por quê? Não vai conseguir dobrar. Achou que ia chegar lá, provavelmente foi oferecer a Amazônia, terras raras. Com certeza foi oferecer alguma coisa. O Marco Rubio falou, olha, não interessa. Só tem conversa se vocês pararem com essa ditadura do Alexandre de Moraes. Senão vai ter mais sanções, que fique bem claro. Saíram de lá tristes, o recado nessa altura deve ter passado pro Lula, e o Lula deve estar muito triste também, e agora chega no Alexandre de Moraes a verdade. Ó, seguinte, cara, não tem conversa, eles vão cortar o Brasil do mundo se você não parar com o que você está fazendo. Então, valeu a pena esperar. Parece que finalmente tem alguma força aí lutando para estabilizar, normalizar a democracia no Brasil. Pois é, pessoal, nessas matérias que nós mostramos aqui, dá para ver se a Globo tá batendo no Lula e até no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o Lula, durante um evento, bate no Congresso Nacional e fala que nós temos o pior Congresso dos últimos anos. E aí, quando você vai ver o Moraes também, o Supremo e aquela turma toda ali, também não estão satisfeitos nem com o governo e nem com o Congresso, tá uma bagunça, pessoal. As coisas estão de perna pro ar. Tudo isso culpa desse desgoverno. O Jair Bolsonaro falou, se você se lembrar, você colocar a mão na consciência, aquele último discurso do Bolsonaro ali no salão, ali antes de sair da presidência, ele se reuniu com os repórteres, se reuniu com a sua comitiva ali, os seus assessores, os deputados de direita da sua base, e falou uma frase que ficou marcada. Ele nem falou para os repórteres, ele falou para o cidadão que estava do lado dele. Eles vão sentir saudades de mim. E se você se lembra dessa frase, você está vendo o que está acontecendo agora, toda essa bagunça. Quando já se viu, pessoal, o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, pedir para sair, e agora diz que a Carmen Lúcia também já está na mesma, e já é a próxima aí que vai pular fora do barco, deve pular fora, porque está com medo da Lei Magnitsky. Está todo mundo pulando fora antes que o barco afunde. É aquela história, né? O último que sair apaga a luz.
E o Lula agora deu para bater no Congresso. É o último que ele poderia estar mexendo era com o Congresso. Sabe por quê? Porque quem aprova os projetos, as leis, aquelas PLs, aqueles vetos, decretos que ele faz, passa pelo Congresso, pessoal. Aí eu quero saber agora se o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre vai ter peito para poder dar uma resposta à altura, porque olha o que o Lula falou do Congresso Nacional, pessoal. Na verdade, ele deveria ter uma diplomacia, né, uma cordialidade, coisas que talvez ele não aprendeu. E aí nós temos no Supremo Tribunal Federal, esse caso aí do Felipe Martins está dando o que falar, e agora tem essa mulher aí, a Flávia, né, que é uma cidadã brasileira e que tem dupla nacionalidade também americana, e que o governo americano agora quer saber quem foi que fez a maracutaia para poder persegui-la ali nos Estados Unidos e para poder forjar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos também. Enquanto isso, pessoal, o Jair Bolsonaro está lá na casa dele tomando um suco de laranja, assistindo de camarote toda essa bagunça e sabendo que o Donald Trump já está enviando tropas ali no Caribe, nas ilhas, para poder invadir, até bombardear ali, quem sabe, né, o litoral da Venezuela, e o Brasil pode ser o próximo. Tudo isso, pessoal, tudo isso acontece quando um ditador, um governante, não entende o seu lugar, a sua posição, tanto no seu país quanto no cenário mundial, que se entendesse e soubesse da pequenez do Brasil frente a uma grande nação como os Estados Unidos, nada disso tinha acontecido, não tinha vindo tarifaço, não tinha vindo sanções, lei Magnitsky, cancelamento de vistos de ministro do Supremo, nada disso. Agora, de acordo com o Lula, né, tem uma entrevista aí rolando pela internet, inclusive até com o William Vac da CNN também, onde o Lula fala que a culpa de todos esses problemas que temos vivido hoje, do 8 de janeiro, da desconfiança das urnas, das críticas ao Supremo Tribunal, a culpa de tudo isso, sabe de quem que é que ele falou? Não é do Bolsonaro, não. Por incrível que pareça, ele não coloca a culpa em Bolsonaro neste momento, nessa entrevista. Ele falou que a culpa é do Aécio Neves. Sabe por quê? Porque lá em 2014, quando teve a disputa entre Dilma e Aécio Neves, foi talvez a primeira vez que se questionou o sistema eleitoral. Aí ele fala que a culpa foi ali que começou a divisão, ali que começou os problemas do PT, porque a partir dali começou a perseguição em cima da Dilma. 2 anos depois, 2016, vem o impeachment da Dilma, depois vem o Temer, entra o Moraes no Supremo, depois entra Jair Bolsonaro e o Lula preso e aquela confusão danada. O Lula falou isso na entrevista, que a culpa de toda a confusão que nós estamos vivendo hoje, de toda a desordem, é do Aécio Neves, que questionou o sistema eleitoral em 2014. Não pode questionar, não pode perguntar, não pode querer mais clareza. Tem que concordar com tudo. Então, se você não concorda, você tem que sair do país. Você tem que morar num outro país. Quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que o Lula tá certo nessa história aí? Quem começou toda a bagunça lá atrás nem foi Jair Bolsonaro. Lá atrás, antes de pandemia, antes das eleições de 2018, 2014, quando teve aquele X assim, né, no resultado das urnas. E aí o Aécio Neves questionou o PSDB, os tucanos questionaram ali, né? Por que aconteceu aquilo? Aí gerou uma insatisfação na população, a população começou a ficar em dúvida, e aí foram para as ruas e tiraram a Dilma, fizeram impeachment, e logo depois vem o Temer, e aí abriu-se uma oportunidade para a direita em 2018. Palavras do Lula, pessoal. Você concorda com isso? Coloque aqui. O filósofo, cientista 9D dos Lula falou isso. Quero saber de você se você está de acordo com essa afirmação ou não. E também eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, pessoal. Aqui nós trazemos notícias, denúncias, tudo aquilo que está acontecendo ali em Brasília, que a mídia não mostra. Por isso que o nosso canal chama-se Paralelo News. É uma notícia paralela àquela que é comprada, àquela que é forjada, àquela que nós sabemos que eles recebem o Pix para poder falar bem do governo. Então, aqui é o Paralelo News. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, totalmente gratuito. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Sempre que você dá um like, o YouTube vai distribuir para mais pessoas e esse vídeo vai chegar a mais gente, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.